Não estou dizendo que uma pessoa negra não pode ofender uma pessoa branca. Não pode fazer racismo, no caso. Não, isso aí eu concordo que não há. Olá, meu nome é Rafael César, sou pastor reformado e eu acredito que brancos também podem sofrer racismo. Mude minha ideia. Olá, pastor. Olá, Monique, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Érico, boa tarde, amigo. Tudo bem? E aí, camarada, como vai? Prazer conhecê-lo. Boa tarde, Rafael, Renata. tudo bem? Prazer conhecê-la, viu, Renata? Prazer, tudo meu, Rafael. Eugênio, boa Tudo tarde, bom? meu amigo. Tudo bem? Rafael, meu Como é que tá, Rafael? Tudo Prazer conhecê-lo. bem? Prazer. Eu creio que brancos também podem sofrer racismo. Você acredita nisso? Olha, pastor, eu vou ter que discordar do senhor, com todo respeito. Sabe por quê? Na esfera do sofrimento, eu acredito realmente que brancos também sofrem. Mas racismo é um dispositivo muito mais amplo do que só a psique, que só o que a pessoa sente. A legislação ela vai dizer que racismo ela precisa ser realmente contra uma raça e uma etnia, mas precisa ter um elemento central que não é do direito, é da sociologia, que é um sistema de opressão. E o racismo ele não existe contra pessoas brancas no Brasil, porque simplesmente quem ocupa os espaços de poder hoje no Brasil são as pessoas brancas que sempre tiveram, ao longo da nossa história, todos os privilégios da estrutura de classe e da estrutura de raça que se desenvolveu. E por conta disso não seria possível para uma pessoa negra que não está em espaços de poder de formação de ideologia, espaços de poder econômico ou dentro do próprio poder político, fazer algum tipo de opressão, mesmo que no campo do indivíduo contra uma pessoa branca. O racismo, para ele ser combatido de fato, ele precisa ser combatido contra qualquer tipo de raça, ainda que umas sofram mais que outras. Pastor, para o senhor o que é racismo, então? Uma raça achar que é superior a outra, simplesmente porque ela possui uma tonalidade de pele diferente. Isso vale para qualquer lado. Tanto o branco que se acha melhor que o negro, como o negro que se acha melhor que o branco. Mas isso não é racismo. Não, essa é a definição do dicionário. Isso não é racismo. O racismo ele é um sistema de poder. O que significa isso? Ele se espraia pelo sistema jurídico, econômico, social e político. Então o racismo ele precisa ser enxergado como um sistema complexo. O racismo ele é diferente de dois outros fenômenos, da discriminação e do preconceito. Então eu concordo com o senhor que pessoas brancas sofrem preconceitos. Elas sofrem, mas é totalmente diferente do que é racismo. Não, mas Porque essa é a definição no dicionário de racismo e a definição que a sociedade tem do que é racismo. Não é. Né? Sim, essa definição está no dicionário. Não é. Eu estudo, posso me apropriar do racismo, pelo menos pela minha legislação, pelo que eu estudo como advogada. É uma intolerância por causa da diferença da cor. Maltratar, achar que as pessoas não são iguais. Você tá na rua, te olha estranho, se desvia de você. Está ligado à maneira como os povos africanos, né, os originários africanos, foram sobrepujados pelos outros e considerada essa diferença, né, racial mesmo, né, das características da cor da pele, do cabelo, outros traços físicos como elementos de submissão, né, de exploração, de transformação, de desumanização, né, dessas pessoas. Em relação ao racismo, a gente também não pode esquecer a situação dos povos indígenas, povos originários do nosso país. O genocídio que vem há mais de 500 anos está se aprofundando cada vez mais, né? E aí sim, racismo nesse conceito que a gente tem aqui é especificamente para isso. Pessoas que foram mercantilizadas, foram tratadas como coisas e essas pessoas eram do continente africano, algumas índias também, aqui da América principalmente. Então a gente tem racismo aplicado a essa questão assim. Os hebreus. Uhum. Os hebreus, eles Sim. foram escravizados. Fato. Foram escravizados de fato. Exato. Hebreus não eram negros, Uhum. via de regra. Né? Via Não de eram. regra, sim. Olha, Temos exceção hoje ainda, vamos lá. Exatamente, via de regra, né? Que eu estou falando Sim. para você. Os mouros, que eram os muçulmanos negros, Sim. eles então instituíram o califado. Eles dominaram a religião ali a região da Península Ibérica, que consistia ali da Croácia, da Grécia, Sérvia e Montenegro, desses países onde haviam bastante loiros de olhos azuis. Então eles escravizaram esse povo de 711 até 1452. Legal. Ou seja, nós vemos um exemplo histórico de negros escravizando brancos. A gente tinha uma questão de guerra lá, você tinha um escravismo por guerra, não era econômico, não teve guerra aqui. Em alguns pontos até teve, mas não teve grandes conflitos. E aí você tinha uma situação que era aplicado a pessoas. Eu venci a guerra e algumas pessoas da minha tribo
escravizavam outras pessoas. O racismo em si não existia porque o escravismo era para uma outra questão. O Atlas da Violência de 2007 a 2017, 10 anos. Eles chegaram à conclusão, né, com base em dados, que 92% das pessoas assassinadas são homens. 8%, uma minoria, são mulheres. Então, o simples fato de vocês serem menos, eu não posso menosprezar a sua dor, a dor de quem perde uma mulher. Do mesmo jeito, eu falo em relação à discriminação contra brancos. O senhor tem toda a razão, só que a gente não está falando de direito nesse exemplo que o senhor traz. O sofrimento realmente ele não pode ser diminuído, seja de brancos, sejam de negros, seja de indígenas, sejam de transexuais. Só que isso não é racismo. E por que não é racismo? A gente pega, por exemplo, esse exemplo das mulheres que o senhor bem trouxe. E o exemplo dos negros também, que vai na mesma direção. Qual que é a diferença? É a motivação pelo qual ocorreu o crime. Então, os números, eles não podem ser olhados e ser descolado da sociedade que eles se encontram. Esse mesmo Atlas da violência que o senhor citou, ele vai trazer, por exemplo, que 70% dos jovens que foram assassinados são jovens negros. É o mesmo Atlas. E aí mostra o genocídio em curso do Estado brasileiro. Quem tem uma pessoa negra na família, ou quem conhece uma pessoa negra, ou quem é uma pessoa preta, ela vai saber que se ela sair sem documento de casa, é problema. Eu vou dar para você um exemplo de um fato, que eu tenho que reportagem, um link de um caso de racismo contra brancos que aconteceu aqui no Brasil. Bandidos assaltam ônibus e escolhem vítimas pela cor da pele em BH. Criminosos anunciaram um assalto e não levaram pertences de negros ou pardos, alegando que eles são trabalhadores. Isso, reportagem no estado de Minas, dia 10/1 de 2015. Os bandidos entraram no ônibus, assaltaram e simplesmente escolheram por conta da cor da pele. Você acha que esse caso também não especificaria um caso de racismo, no caso contra brancos? Exclusivamente porque eles direcionaram para as pessoas brancas? Não. Isso não é racismo. O racismo é um crime que é específico nele. Por exemplo, na legislação brasileira, a gente tem dois crimes específicos que versam sobre temáticas raciais. Um é o crime de racismo, que é um crime hediondo, ele está lá previsto na legislação. O apenamento dele é muito mais grave. E a gente tem um segundo crime, que é a injúria racial. Por quê? Porque além desse elemento raça, você precisa ter um sistema de opressão. Isso por si só não traz uma conotação racista para o fato que o senhor me narra. Pode ter tido uma pessoa que tem uma crença individual, que é um assaltante, entra num ônibus, decide por uma crença pessoal assaltar um tipo de pessoa e não outro. Vou contar da minha experiência como uma especialista em diversidade, né? Eu trabalho com muitas empresas que estão querendo ser mais diversas, né, em vários aspectos. Você não pode, numa empresa, né, que é um ambiente onde eu navego todos os dias, você não pode se negar a contratar, promover uma pessoa por qualquer fator da sua identidade. Você não poderia dizer... Você não pode? Não pode, não pode. O que você acha daquela moça da Magazine Luiza que fez isso? Contratou apenas negros. Isso não seria um racismo? Isso não é racismo. No contexto do Brasil, em que as pessoas negras são 56% da população, mas não chegam nem a 5% das posições executivas, posições que alguns desses processos são a porta de entrada, não tem como falar de racismo. Isso é ação afirmativa. É uma estratégia de gestão de pessoas para tentar criar o nivelamento de possibilidades de acesso. E a gente sabe, eu digo quando falo a gente, eu falo pessoas que trabalham com recursos humanos, pessoas que estão buscando diversidade dentro das empresas, que os espaços que são muito homogêneos podem não parecer convidativos para pessoas que teriam condições de estar ali, mas não se veem representadas. Eu, como mulher, se eu estivesse aplicando para uma vaga, né, me candidatando a uma vaga, e eu entrasse no site da empresa e só visse homens para aquela área que eu planejo buscar, talvez de maneira até inconsciente eu pensasse que aquilo não é para mim. E se sabe que nas grandes empresas, em programas de trainee, raramente nós temos pessoas pretas e pardas sendo selecionadas. Então o esforço da Magazine Luiza... Mas você não acha que elas teriam que ser selecionadas pelo mérito e não pela cor da pele? Então, é que o fato é que elas talvez nem se inscrevessem no programa da Magazine Luiza naquela quantidade, porque elas não veriam que aquele lugar para elas. E aí, beleza, para esse caso específico eu não posso ter pessoas brancas. Para todos os outros processos seletivos não há segregação nenhuma. Mas não é uma discriminação. Não, mas nesse caso para esse caso específico então, não é. E vamos lá, eu vou usar a justiça. Por que não é? A justiça já decidiu isso aí, não é uma questão nossa. É uma discriminação. Por que não é? É uma discriminação, mas não é porque não é racismo inverso. Porque você, cara, está equiparando. Eu não estou abrindo mão do... Nunca mais o Magazine Luiza vai contratar brancos. Não. Para esse processo, justamente para ficar igual,
esse processo específico tem que ser diferente. Eu creio Que que a igualdade ela não pode é uma ser desse jeito. ferramenta para você chegar junto e realmente dizer, agora somos iguais. Sim. Por que eu acho que isso é injusto? Porque você está, na verdade, elevando a pessoa a uma posição é por conta da cor da pele dela, não por conta da capacidade que ela tem cognitiva. Não, porque se você só vai ser... Aí que tá. As Sim. pessoas confundem isso. Você só vai ser contratado se você preencher os requisitos. Só que na seleção, para essa seleção aqui, eu só quero preto. Só que eles têm que... Preto é uma coisa. Agora, atender os requisitos que a empresa quer é outra coisa. Se ela não atender, ela não vai ser contratada. A gente tem, por exemplo, uma literatura que vai falar sobre o passaporte racial das pessoas brancas pobres. Existe uma literatura que estuda isso, que diz assim: as pessoas em condição de rua, se elas eram brancas, elas conseguiam entrar para usar o banheiro do shopping. Sim. As pessoas negras não conseguiam entrar, porque o estigma e o estereótipo em torno da sua negritude e o que ela representa naquele espaço, que é um espaço social, em que geralmente circula dinheiro, não podiam entrar para usar o Eu banheiro. sei que isso acontece, Monique. Então, eu queria que essa pessoa fosse bruscamente punida. Que pessoa? No caso, o dono do estabelecimento que não deixou Mas o não é negro uma entrar. pessoa. Porque eu não estou dizendo que... É o shopping. Sim. É mais do que uma então, pessoa. mas existe um responsável, uma gerência, alguém que encabeça ali, e se é por conta disso, eu defendo a punição. A gente tem um problema aqui, Rafael, que a gente vive num país que é racista pra caramba e nenhum de nós consegue se assumir racista. E eu, Renata, que trabalho com diversidade há 6 anos, digo que certamente não consigo ser tão antirracista como eu deveria, porque o racismo está impregnado na gente. Quando eu vou a um restaurante, eu não me incomodo que as únicas pessoas pretas que ali estão me servindo, eu estou sendo racista, mas não foi intencional, eu não estou xingando ninguém, eu não estou excluindo ninguém, mas eu estou compactuando com um sistema que me privilegia, como se fosse uma coisa super normal que só pessoas brancas pudessem sentar e consumir naquele restaurante, né? A gente acha que o que tem impacto negativo na vida das pessoas é só aquilo que a gente ativamente faz para sacanear. Mas a gente vive num país em que as instituições replicam essa crença de negros e brancos ocupando espaços diferentes. Então, assim, você consegue imaginar alguma situação em que pessoas brancas foram excluídas de maneira sistemática por instituições? Porque é isso que é o racismo. Você concorda comigo que a sociedade é desigual? Sim, totalmente. E aí a gente Injusta, entra em um assunto. injusta. Por que seria, por exemplo, a partir de uma sociedade desigual que coloca, pelo menos na letra da lei, que todos nós deveríamos ser iguais, a gente tratar com discriminação positiva os grupos minoritários da nossa sociedade, para que aí então a gente construa uma sociedade mais igualitária por meio das cotas raciais, no serviço público, nas universidades, em todos esses espaços. Isso para mim é um caminho muito positivo para a gente de fato atingir uma sociedade mais igualitária, mais próxima daquilo que a nossa Constituição prevê. Eu sei. Mas eu acredito que você discorda disso Em que eu estou falando. Em partes, né? Por exemplo, em relação a cotas, eu sou contra. Totalmente contra. Eu sou a favor da meritocracia. A justiça sempre vai ter. Sempre vai ter algumas pessoas que começam lá atrás na corrida da vida. E esses que começam lá atrás, eles têm 2 alternativas. Ou eles correm mais e se dedicam mais, ou eles ficam chorando. Meus 2 filhos mais velhos, um é branco e o do meio é pardo. Puxou a minha esposa, que meu sogro é bem negro. E eu falei pro meu filho, que é pardo, se você um dia entrar na faculdade por conta de cota, eu não deixo. Porque ou você entra por conta de mérito, ou você não entra. Porque você estuda no mesmo lugar que seu irmão, vocês 2 fazem homeschooling, fazem educação domiciliar, por que você vai entrar por conta da cor da sua pele e seu irmão por conta do mérito? Eu discordo porque a corrida ela nem chega a existir para todo mundo. A gente está Sim. falando do racismo que mata as pessoas, como que a juventude negra que está sendo assassinada, a juventude que está sendo encarcerada, vai participar de uma corrida no qual não foi permitido que ela entrasse na pista. A gente não está falando de um processo no qual eu ou muitos amigos meus estamos começando a corrida 50 metros atrás. Sim. A gente está falando de um processo que nos exclui de participar da própria corrida. Porque quando a gente está na corrida, de fato a gente se esforça, a gente prova que a gente é tão competente quanto essas pessoas. Mas quando os espaços automaticamente nos excluem por meio do genocídio contra a população negra, por meio das condições econômicas que a sociedade renega a maior parte de nós, a gente está falando de uma corrida que não existe. Por isso que, do meu ponto de vista, esse discurso meritocrático, ele é só mais um eixo ideológico da justificação do racismo contra os negros no Brasil. Porque você está colocando a culpa da própria condição da negritude brasileira nos próprios corpos que, historicamente, foram objeto de opressão na nossa sociedade. Você vê um tweet assim, dizendo, olha, você é uma pessoa preta, é uma pessoa inservível.
né, tinha que ser negro para fazer esse tipo de coisa, eu creio que essa pessoa deve ser piamente punida. Se um branco fala isso de um negro. Da mesma forma como aquela Lumena do Big Brother disse assim a respeito da Carla Dias, olha, essa moça é uma sem melanina, uma desbotada. Eu creio que isso é a mesma coisa, só mudam as pessoas. A partir do momento que a gente diz, não, mas o caso dela é a minoria. Mas se tiver apenas um fato, isso prova que de fato existe. E o que eu defendo é que, por mais que seja menos, bem menos, infinitamente menos, que o rigor da punição seja a mesma. Se não fazemos isso, isso passa a ser racismo. Tratar coisas tão diferentes com os mesmos conceitos chega a ser uma agressão, assim, né? Falar de racismo reverso, né? Porque não tem uma estrutura de opressão. A gente tem um sistema carcerário que penaliza mais as pessoas negras. Não só as Com pessoas... base no que você acha isso, Renato? Que penaliza mais as pessoas negras do sistema carcerário? Você acha que não é porque os negros cometem mais crimes? É que crimes praticados por brancos e negros, vou te dar um exemplo que aconteceu há poucas semanas aqui, né? Teve um caso de 2 homens que furtaram carne num mercado e apanharam muito e foram assassinados. Teve um outro caso, na mesma semana, que repercutiu, de uma mulher que furtou um mercado, uma mulher branca, que usava uma bolsa bonita e de marca. Os funcionários acharam melhor não abordá-la, porque ela tinha furtado pouco. É um erro. Deveria ser punido da mesma forma. É que esses erros acontecem bastante, tratando diferente as pessoas por conta de raça. Quantas vezes as pessoas pretas, pardas, que denotam alguma coisa, são seguidas no mercado? Eu não digo que... tanto é que eu falei para você, né? O tema do programa, exatamente. Eu não estou dizendo que as coisas não existem, nós sabemos disso. Uhum. O que eu estou falando para você é que ainda que o outro lado seja bem menos, ele deve ser combatido com o mesmo rigor. Vamos só não chamar de racismo isso? Eu acho que não, né? Porque é uma coisa meio histórica, então não tem como eu, por exemplo, não sou loira dos olhos azuis, mas eu não sei o que é passar por uma situação de racismo, ser discriminado, entrar numa loja e ser seguida por causa da minha cor, por causa do meu cabelo, por causa da... Não sei o que é isso. Não tem o que contra o branco? O que? O que o branco oferece de risco? Que é o que eles colocam na cabeça. O que tem? Não tem. Agora o negro já... A pessoa parda já tem. Não existe. Não acredito que exista. Porque o racismo está ligado exatamente a essa exploração e a essa visão que se deu das pessoas em relação a uma dominação sobre elas. Então não tem como, né, existir o racismo reverso. Existe a ideia de que pessoas brancas possam estar sendo, por exemplo, preterida em alguma situação, mas isso não é racismo, né? Não se compara a racismo. Racismo é outra coisa. Como a gente veio conversando aqui, o racismo ele é um sistema que se espraia por outras direções e ela vai pela econômica, pela jurídica, pela social. E onde que estão os marcadores sociais, principalmente os números do IBGE, que entendi que o senhor é uma pessoa que gosta de números. Esses números eles mostram que o mapa da fome, o mapa da violência, toda a estrutura racial é direcionada à população negra e indígena. Eu vou ler um tweet aqui pra gente, Eugênio, e eu quero a sua opinião a respeito dele. Por que os negros têm vantagem agora? Basta eles dizerem que eu sofro de racismo que eles passam nas faculdades, competindo contra um branco. Por quê? Isso é mentira, né? Você acha que é mentira? Não, eu tenho certeza, porque é isso que eu te falei. Você lê as regras dos editais, é isso, não basta dizer. E não é nem basta, né? Você tem que provar, tem que ter a documentação e você vai para aquela parcela ali de seleção. Você não é automaticamente aprovado, você ainda tem que passar pela prova. Então não basta dizer. Exatamente, exatamente. E eu concordo nisso. E ainda assim, né? Discordo não vejo nem vantagem. Eu discordo da questão, para encerrar, da questão de cotas, né? Para mim não tem que ter cotas. Para mim tudo tem que ser meritocrático, independente de ser negro, pardo, branco, pobre ou rico. Alguns vão ter vantagem? Sim, o rico tem vantagem. Alguém que nasceu aqui no Morumbi e eu sou lá do interior, ele vai ter vantagem. A vida é injusta, o que eu tenho que fazer é correr mais atrás. A vida é injusta, a gente tem que igualar isso aí. Érica, eu vou ler um tweet aqui pra gente. Você é tão ingênuo que não sabe que o racismo tem a ver com o contexto histórico de opressor e oprimido. E branco nunca foi oprimido. Então, branco nunca vai sofrer racismo. Simples. Acho que ele fundamenta muito do que nós estamos dizendo aqui, né? Porque a gente está em uma sociedade que não apareceu ontem. É uma sociedade que é fruto de vários processos históricos. Um desses processos históricos é o racismo, como justificação de um método de exploração da força de trabalho
do povo indígena e também dos negros que foram escravizados durante o processo de constituição e de formação do Brasil. Por conta disso, eu acredito que qualquer branco que tenha se sentido ofendido por algum tipo de ofensa de uma pessoa negra não teria sofrido racismo, mas sim uma ofensa diferente. Porque quando a gente trabalha na lógica do racismo, a gente está falando de uma estrutura que envolve, como eu disse anteriormente, questões econômicas, questões institucionais, questões estéticas, que contribuem para que aquela discriminação tenha um peso completamente diferente dentro do cenário no qual a gente vive aqui no Brasil. Acho que muito do que você está falando vem de uma fundamentação ideológica do mito da democracia racial no Brasil, de que o povo já se miscigenou e por conta disso está tudo ok, mas do meu ponto de vista essa não é a realidade. A gente está falando de um Estado que no início do século XX promoveu a imigração de pessoas brancas da Europa exatamente para contribuir com o embranquecimento da nossa sociedade. E isso tem um nome, é genocídio. O que é racismo para mim? É, diante de um crime, você dar uma punição maior ou menor para alguém de acordo com a cor da pele. Então, ainda que o grau seja bem menor em relação ao racismo contra brancos, ele existe. E ele deve ser punido, julgado da mesma forma que o racismo contra negros. Se nós não fazemos assim, o que nós estamos fazendo é ser racistas em relação ao julgamento e dando legalidade para o negro agir com o branco da forma com que ele acha melhor. A confusão de elementos, ela persiste. Sim. Não estou dizendo que uma pessoa negra não pode ofender uma pessoa branca. Não pode fazer racismo, no caso. Não, isso aí eu concordo que não há. Acho que fazer algum tipo de ofensa, difamar, cometer algum tipo de coisa assim, de algum ato assim, que até pelo ponto de vista da lei ocorre com todo mundo, é possível. Mas eu não acredito que isso seja racismo. Rafael, a gente não pode admitir o sofrimento de nenhum ser humano. E isso a gente concorda aqui junto. A gente não pode permitir xenofobia, a gente não pode permitir que nada aconteça contra as mulheres, como o senhor bem pontuou, e por isso que a gente não pode permitir que 56% da população negra continue marginalizada. E por isso estamos aqui conversando hoje sobre essa importante estrutura do racismo, para que cada vez mais a gente convide pessoas que já estão, como o senhor, direcionado a entender que o racismo é um fenômeno a gente expurgar da nossa sociedade. Sim, e entender que ele está direcionado a uma população específica. Majoritariamente, mas o outro lado também deve ser, né? E contra essas pessoas que estão em sofrimento, eu desejo que realmente elas consigam um psicólogo. Eu também. Porque, infelizmente, contra elas não existe racismo. Tá bom? Obrigada. Valeu. Rafael. Exatamente desse jeito. Gente, prazer. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Tudo de bom.